Muito boa tarde, Giana Trevisan. Qual é a atração do Na Medida desta terça-feira? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bem-estar, né? O poder da rotina matinal. De que forma aí os nossos telespectadores podem aí buscar um equilíbrio e também umas atividades que sejam adequadas, né? Já para começar bem o nosso dia a dia. E eu convidei a Jurema Goetz, ela que é mentora de alta performance feminina, para passar todas essas dicas aí pra gente. Boa tarde, Jurema. Seja bem-vinda mais uma vez ao Na Medida. Boa tarde, Giana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e o convite. Jurema, a gente conversou lá no iniciozinho da pandemia, né? Falou um pouquinho também sobre qualidade de vida e de bem-estar. Mas hoje esse tema é bem pertinente, né? E eu queria saber por que é importante criar uma rotina matinal. Então, Giana, a rotina matinal é um conjunto de ações em que nós realizamos nas primeiras horas da manhã, desde o acordar. Então, naquelas primeiras horas que nós temos no nosso dia a dia. E é super importante a gente estar atento, a nós estarmos atentos a esse momento do dia, porque é a partir das primeiras horas do dia que nós podemos criar, sim, estabelecer ali e ter muito mais bem-estar e, ao mesmo tempo, muito mais produtividade depois do nosso dia a dia. É a partir das primeiras horas de várias pequenas microações que nós podemos definir como até hábitos que vão nos gerar, sim, diferenciação, que a gente vai poder ter uma melhor desenvoltura durante o nosso dia, com muito mais qualidade de vida. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Muitas vezes a gente entra naquela rotina de sair no piloto automático fazendo as coisas e não se dá conta que muitas vezes temos ali uma rotina estabelecida com hábitos saudáveis e algumas dicas aqui que eu tenho para vocês para que a gente possa ter uma evolução do dia, um aproveitamento do dia muito melhor, principalmente agora, nesse período em que a gente se encontra também na pandemia, que as rotinas de muitas pessoas mudaram, de nós todos, né? Muitos aqui em casa ainda, em home office. Então, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje sobre essa rotina, esse cuidado, a gente sim vai ver aqui vários pontos que eu vou trazer para vocês que a gente pode observar para poder ter mais qualidade e mais produtividade. Jurema, e quais seriam os exemplos dessas atividades que a gente já tem que levantar de manhã e já está com ela toda estruturada, né? A gente sabe que muitas pessoas aí estão em home office, bem como tu comentaste, né? Várias mudanças aí devido à pandemia. Como é que as pessoas podem ter essa estrutura de rotina, né? Até para criar um hábito? Pois então, Giana, eu sempre assim, oriento nas minhas mentorias e tudo, e que o ideal é, claro, cada um de nós possa escolher, decidir aquilo que vai ao seu encontro com relação ao que tem intenção para a sua vida. Eu vou aqui trazer várias dicas e várias ações que eu mesma pratico e que eu oriento, que eu sugiro, mas que, claro, na medida em que vocês forem ouvindo aqui, umas vão se identificar mais, outras menos, mas que daqui tu possa tirar aquilo que vai mais te favorecer e que vai mais vir ao encontro daquilo que tu gosta também, porque não adianta a gente dizer, faz isso, e de repente não vai surtir tanto o efeito e não vai vir ao teu encontro de vontades, né? Então, eu sugiro assim, que um dos pontos que eu faço e que eu primo muito no meu dia e logo quando eu abro os olhos é um momento de gratidão, ainda mais nesse período em que a gente se encontra de tanta dificuldade. Então, a gratidão ela já foi comprovada cientificamente que ela, quando nós fizemos isso com o coração mesmo, a gente libera o hormônio da serotonina,
que é um hormônio do bem-estar, do prazer. Então, o quanto a gente puder se conectar com esse momento inicial de acordar e não se conectar até com outras coisas fora, procurar olhar um pouco mais para dentro, nem que sejam uns minutinhos, uns segundinhos ali que tu acordou e obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por estar viva. Então isso é um dos pontos assim que é uma da minha rotina, é o que eu tenho assim de base. Mas também eu te trago aqui para vocês assim, quanto é importante também entender o que a gente quer importar para nós, para nosso corpo, para nossa mente, para nossa espiritualidade. Aqui eu falei então da gratidão, mas também posso te dizer também com relação ao teu corpo, o cuidado com a alimentação, o que tu vai ingerir ali no café da manhã, que tipo de alimento tu vai trazer para ti, porque isso também em relação à alimentação é um olhar para o teu autocuidado. O que tu quer te trazer para te trazer energia, te trazer saúde? Isso não só no café, mas em qualquer outro momento do dia, né? Além disso também, Giana, o momento do café é um momento especial que tu pode unir a família. E muitas vezes cada um sai comendo separadamente ou não espera um momento para reunir a família. Então, se tu puder conseguir otimizar e organizar um momento em que todos se sentem juntos para tomar o café, isso é uma forma de confraternizar e unir a família. E isso vai te trazer também muito mais bem-estar para tu poder ver as pessoas com que tu ama ali juntos de ti. Outro momento importante nesse caso, claro que aqui em casa eu tenho hábito também de profetizar palavras positivas para as pessoas que estão junto comigo. Então, para o meu marido, ele agora está indo trabalhar, eu fico em casa com as crianças em home office e eu digo que tu tenha um ótimo dia, que tu tenha as melhores decisões, que Deus te abençoe e te proteja. Então, o que tu conseguir falar e o que tu gostar, né, do teu íntimo, que tu entender que vai fazer bem para as pessoas que estão à tua volta, para os teus filhos, isso vai trazer bem, fazer bem não só para eles, mas para ti também. E o quanto é importante, né, Jurema? A gente começar já o dia com esse bem-estar, né, com essas palavras de apoio, né? Isso representa bastante mudança, né, no dia a dia de uma pessoa, né? Sim, muito, muito, muito. Até esses dias agora, no Dia dos Namorados, eu comentei com ele, tu gosta que eu fale essas palavras para ti, né? Conversando um pouco com ele, ele diz, eu adoro, me sinto muito bem, me sinto fortalecido. Então é isso, muitas vezes às vezes as pessoas, nem todos da família vão gostar de fazer isso, ou nem tu, de repente, tem algumas pessoas que estão ouvindo, tem mais facilidade, outras não, mas o quanto tu puder falar palavras simples, que vão te demonstrar o teu amor e a tua energia para aquelas pessoas. Vai fazer bem para ti e para eles, né? Além disso, a gente se esquece de falar para a gente mesmo palavras que vão nos ajudar a levar aquele dia com mais força. Então, palavras têm poder. Então, tu procura utilizar as palavras chaves para aquele teu dia. Inclusive, aquilo que tu tem de prioridade para o teu dia, tu pode olhar de forma intencional e fazer até uma visualização do teu dia, tentando enxergar como ele vai ser e enxergar as tuas decisões bem tomadas, as tuas atividades sendo realizadas com sucesso. Então isso já faz com que tu busque no teu inconsciente, já vai começar a trabalhar para que isso se realize. Porque muitas vezes a gente não se dá conta e até no fato de derrubar alguma coisa na mesa da cozinha e derrubei o café e já começa a reclamar e já começa a xingar porque derrubou, porque o fulano fez alguma coisa errada. Tu já começa a falar palavras que não vão te trazer resultados positivos. Na sequência, tu começa a entrar num clima diferente daquilo que tu quer viver no dia. Então, na medida em que a gente organizar as palavras e buscar aquilo que a gente quer viver, aquele dia vai se tornar muito mais produtivo e muito mais equilibrado e leve. À medida em que a gente buscar cuidar das palavras que a gente está ali colocando nas primeiras horas do dia.
Inclusive, a gente não sai aí do piloto automático, a gente consegue buscar também co-criar aquele nosso dia, né? Através desse movimento. Além disso, a gente muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade quando ouvem a palavra meditação. Mas na medida em que tu puder otimizar um pequeno espaço de tempo, nem que seja uns minutinhos ali, para fazer nem que seja uma conexão com a tua respiração. Sim, respirar, só o fato de se conectar com o inspirar e o expirar, tu já está também fazendo um movimento de entrar em contato contigo mesma, te centrar para poder começar um dia bem. Jurema, e o que não se pode fazer pela manhã, numa rotina, né, habitual, para que tu tenha aí um fator negativo, né, e não positivo? Pois então, Jana, é isso mesmo, foi bom tu comentar, né? Que muitas vezes as pessoas fazem a primeira hora quando acorda, nos primeiros minutos. Pega o celular e vai lá pro WhatsApp, ou vai lá pro Instagram, né? Então, o que? Se conectar com redes sociais ou se conectar com as notícias nos primeiros minutos. É claro que aqui nós estamos na TV, mas que tu possa, alguns minutos ali, não se conectar nos primeiros momentos com notícias de impacto, que vão te trazer algo que talvez tu não queira viver nas próximas horas do dia. Então, dá uma pausa naqueles primeiros minutos ali, que são bem importantes. Inclusive, logo nos primeiros minutos que tu acorda, o teu inconsciente ainda está mais, tu está mais conectada com o teu inconsciente. Então, é melhor tu usar palavras de gratidão, palavras do que tu quer viver para a tua vida, do que trazer coisas que tu ainda não quer viver, certo? Então, quanto mais a gente puder se alimentar e importar aquilo que a gente tem a intenção de viver no dia, melhor. E, inclusive, uma outra coisa que eu esqueci de falar e que é bem importante, que eu pratico de manhã, é exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles são um hábito muito poderoso, se puder incorporar, e principalmente de manhã, porque eles vão te trazer energia para o resto do dia, né? Então, exercícios físicos são poderosos para a gente poder trazer a endorfina e a serotonina, que são hormônios que também vão trazer muito bem-estar e muita energia para o teu dia. Jurema, cuidado com as redes sociais nos primeiros momentos. Isso aí é difícil, todo mundo tá com aquela mania de pegar o celular, então deixar um pouquinho de fora. Pois é, exatamente, eu ia te se conectar com a família, com a alimentação. Tem uma maneira das pessoas que estão nos assistindo aí, eu imagino que muita gente faz isso, eu sou uma que faço pela manhã, eu peguei esse hábito agora na pandemia. Tem como deixar de lado esse primeiro hábito, né? Ao acordar, já mexer no celular para ir lá olhar as informações e dar uma checada ali nas redes sociais? Sim, sim. O que eu digo assim em relação a criar os hábitos também, né? Se a gente define a sequência das atividades do nosso dia, se a gente puder definir e entender o que vai ser bom para ti mesma. Então, aquilo que tu entende, que tu quer viver, que tu quer trazer para tua vida, então tu já definiu ali, bom, as primeiras atividades do meu dia quais vão ser. E se a gente puder colocar de forma sequencial, aos poucos vão se tornando hábitos, certo? E isso é fundamental para que a gente possa ter mais bem-estar. Se tu quer viver com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, procurar se conectar. O que eu faço? Às vezes eu uso o celular, sim, para ligar uma meditação, algo que eu vá aproveitar na minha rotina matinal. Na sequência, eu ligo ali e me conecto com sites, com aplicativos de meditação, com vídeos no YouTube que eu tenho, já que eu assisto e que eu gosto, para ouvir. Então, eu coloco meu fonezinho de ouvido e ouço.
Então, são outras formas que tu vai usar que não se conectar direto com uma notícia, porque às vezes ali a notícia ou relação com algum amigo, com alguma coisa com algum problema que tu vai ter que resolver nos primeiros minutos. Então, busca uma meditação, relaxa, para depois começar a se conectar com as decisões, porque quanto mais decisões tu tiver nos primeiros momentos, vai gastar mais energia nos primeiros momentos. Então, quanto mais tu puder concentrar para que a tua mente fique leve nos primeiros momentos, mais facilmente tu vai conseguir tomar as decisões para resolver aquelas situações que estão ali no celular te esperando. E aí, já que estamos falando, né, dessas atividades aí, de quando a gente inicia o dia, a rotina noturna, né, Jurema, também é bem importante, né, até para desacelerar um pouquinho, né, essa rotina toda aí que a gente cria, né. O que tu diria sobre a rotina noturna? Quais seriam as dicas aí para ter um equilíbrio, para ter um bem-estar? Pois então, a rotina noturna também ela é muito importante, porque nós dormimos cerca de 1/3 das nossas vidas. Então, o quanto é importante a gente cuidar para que a gente tenha um repouso, uma noite de sono reparadora. E com isso, a gente precisa olhar sim para a nossa noite, para o nosso caminhar para o anoitecer, né? Então, o que nós precisamos ali cuidar? Nós precisamos observar que a gente vai ter que começar a reduzir as nossas atividades e estimular o nosso corpo e a nossa mente para ter um sono reparador. Porque esse sono reparador vai surtir efeito lá no nosso dia depois. Então é muito importante que a gente observe assim, o que tu está fazendo hoje, como é que tu está ocupando o teu espaço de tempo na parte da noite e a hora de preparar-se para dormir. É muito importante isso. Para que tu tenha, de repente, mais produtividade até no outro dia. Jurema, para finalizar aí Na Medida de hoje, eu gostaria que tu deixasse as dicas finais aí para quem está nos assistindo, né, de como manter aí a sua rotina, e também eu gostaria que tu deixasse tuas redes sociais para o pessoal aí se conectar contigo. Sim, sim. Então, para finalizar também falando aqui sobre a rotina noturna, é importante então a gente organizar e ter sempre determinado o horário que a gente vai dormir, cuidados com a organização do ambiente para dormir, também já ir desacelerando, desconectando do celular. Essas coisas todas vão fazer com que tu consiga ter uma noite de mais qualidade, que tu possa já ir administrando, já ir reduzindo o ritmo, reduzindo a luz, tudo isso fazendo um momento da família, se conectando com o esposo, com as crianças, com os filhos, enfim, e tentando já ir marcando também um horário para dormir. Isso é muito importante para que a gente possa já definir e não ficar com o horário para dormir muito tarde, e desconectando das atividades também, não misturando atividades do trabalho, levando muito até a noite para que tu possa descansar com mais leveza e podendo ter um sono reparador. E que a gente, então, possa aproveitar essas dicas, que vocês possam levar aqui essas sugestões que eu trouxe, que com isso a gente vai ter muito mais relaxamento, mais bem-estar e muito mais produtividade, com uma vida muito mais feliz e mais produtiva, tanto na área pessoal quanto na área profissional. E já posso dar aqui meus contatos, né, Giana? Pode dar. Isso? Sim. Pode deixar sim, Jurema. Certo. Obrigada. Então, eu convido vocês também a participarem. Eu trabalho como mentora de mulheres, então eu tenho um trabalho direcionado tanto de forma individual como nos meus treinamentos. Meu nome é Jurema Goetz. Meu contato, então, no Instagram, @JuremaGoetz, Goetz. E também convido vocês a participarem do Café Donas do Tempo, que é uma live que eu faço todas as quartas, às 7 da manhã, sempre com um tema novo. E amanhã temos o Café Donas do Tempo. Muito então, obrigada, Giana, por esse espaço. Obrigada, RDC TV. Eu que agradeço, Jurema. Espero aí que tu volte em breve com outros assuntos bem legais aí relacionados ao bem-estar. Obrigada, um abraço a todas e todos.
E o Na Medida de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira para falar sobre alimentação saudável no inverno. Agora você fica com o Portal RDC. Até lá!